Estou aqui com o membro do Diretório Estadual, ex-presidente e um eterno representante e militante do PSOL da Paraíba, Tasso Teixeira, está aqui conosco, vai nos falar um pouco sobre a esquerda na Paraíba, a esquerda no Brasil. Boa tarde, Tasso, tudo bem? Boa tarde, Anderson Costa, é uma alegria estar com você e no portal do EBLS.com, podendo tratar de temas tão importantes para nossas vidas. Tasso, vamos começar o nosso diálogo. Acho que a gente está num período muito emblemático para a esquerda aqui, não só na Paraíba, no Brasil, em toda a América Latina, majoritariamente, que é ainda um momento de despedida ao ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, figura emblemática para a esquerda, para o campo progressista no mundo, um representante, alguém que foi das guerrilhas, que entendeu e se reconstruiu através da luta eleitoral, através do voto, conseguiu chegar à presidência do país e se tornou uma figura realmente muito ímpar para toda a América Latina. Como é que o campo progressista está assimilando a perda de figuras exatamente como Mujica, Papa Francisco, esses nomes que foram tão importantes ao longo dos últimos 10 anos? Anderson, com muita tristeza, né? O mundo ele tem crescido e se desenvolvido no último período com muita violência, com muitas guerras, com a ascensão de uma extrema-direita que não só ameaça, como pratica essa violência no dia a dia, seja diretamente na execução, nas guerras, seja com suas palavras de ódio, com ataque às diversidades. Então, quando perdemos figuras tão emblemáticas para o mundo, né, que tratam de paz, que tratam de diálogo, que tratam de direitos, é algo que deixa um vazio muito grande, especialmente porque demoram décadas para constituir-se nomes, figuras tão representativas como essas, né? E não é tão fácil a gente conseguir reestruturá-las, surgir outros nomes nesse sentido. Justamente, você fala um pouco que a gente está num momento de ascensão da direita, uma ascensão do neoliberalismo por toda a América Latina. Nós temos governos de direita realmente por diversos países latino-americanos. No Equador nós temos hoje um governo mais à direita, na Argentina nós temos o anarcocapitalista, como ele mesmo se identifica, Javier Milei. Nos Estados Unidos, Donald Trump, né, que aí essa figura global. A esquerda ela realmente está no momento de ter que se recompreender, se reaproximar do eleitorado para conseguir reapresentar para o mundo esse projeto que já conseguiu ser tão forte no início dos anos 2000. Não, sem dúvida que precisa, Anderson. Além de precisar se reconstruir, é também um processo de disputa, porque se a gente olha também para o Chile, para o México, para a Colômbia, para o próprio Brasil, a gente percebe que essas figuras, tanto atuais como as mais históricas, como o Lula, têm um papel ainda extremamente importante nesse enfrentamento. A gente não pode também, por conta da necessidade de reconstrução, de surgimento de novos nomes, esquecer a importância de figuras como o Mujica, que a gente acabava de falar, com a sua sensibilidade, com a sua subjetividade, com a sua ternura, né, na palavra, na forma de falar do simples. É algo extremamente importante para a gente perceber o que de fato está em disputa, né? O que de fato nós queremos, porque isso acaba sendo também um exemplo para a população, dos nossos líderes, né? O que eles representam e como nós os vemos. Então, perceber essa disputa, mas que nada está perdido, entregue completamente, é algo também que nos fortalece e nos dá esperança para continuar e convencer a que outras pessoas venham compor esse campo em defesa da vida. Eu falo da vida porque é algo direto que está em jogo, né? Seja pelo avanço cruel do capitalismo, com formas que atacam o meio ambiente e a vida das pessoas diretamente, seja, como eu dizia antes, dessas guerras constantes que matam o povo diariamente. Aqui no Brasil nós temos aí já seguindo esse tema da renovação, mas tentando analisar um pouco o nosso cenário brasileiro, nós temos algumas figuras que são apontadas como talvez as grandes figuras da esquerda. Nós temos aqui em Pernambuco João Campos, nós temos lá em São Paulo Fernando Haddad, Guilherme Boulos, mas são figuras que talvez elas ainda estão penando para furar a bolha e se tornarem realmente figuras nacionais, grandes figuras de massa no nosso país. Anteriormente nós já também tivemos figuras que passaram por esse momento e também não conseguiram furar essa bolha, como foi o caso de Marina Silva, da senadora Helena. Então,
o que que falta para essas figuras, essas que já estão aí postas, outras que estão sendo construídas nacionalmente, até a própria deputada Erika Hilton, que também é um nome muito bem apontado, um nome que tem seu potencial apresentado como de ser um dos maiores da esquerda para os próximos 10 anos. O que é que falta essas figuras para conseguirem se nacionalizar e serem colocadas realmente como possíveis postuladores a uma presidência da República? Você traz uma questão, Anderson, que ela é central, né? Porque não são tarefas individuais. Não dá para a gente colocar na conta do Boulos ou na conta da Érica a responsabilidade de se tornar essa referência nacional. Cabe às organizações partidárias, de uma forma geral, principalmente dentro desse campo que você cita, que vai hoje além da esquerda clássica. A gente está enfrentando a extrema-direita, então a gente acaba se aproximando de uma forma mais ampla desses partidos do que a gente chama de campo popular, de conseguir trabalhar, dialogar, respeitar essa diversidade e não querer, em nome do espaço que ocupou, esconder o coleguinha, né? A gente precisa, ao contrário, conseguir trazer essas pessoas para o fronte, dividir espaços, dividir momentos, mostrar que não estamos sós e quem são essas figuras, quem são essas personalidades, a importância que tem, o espaço que ocupa. Penso que essa é uma tarefa coletiva, porque figuras como Lula, ele surge em um momento histórico. Figuras como Mujica surgem em um momento histórico. Não é algo de tática partidária, simplesmente. A gente está falando de greves históricas no ABC, de lutas pelas diretas, de enfrentamento à ditadura, de uma guerrilha, de uma luta por democracia, falando aqui no caso do Uruguai, né? Então, são momentos distintos. Quando a gente olha para a Érica, eu acho fundamental você trazê-la para o debate, penso que ela representa muito da conjuntura atual, da importância das mulheres, da importância da comunidade LGBTQIAPN+, que são, e da negritude, que ela representa, veja, ela representa tudo isso em um só corpo. Ela por si só é política, é espaço, é enfrentamento. Então, essa representação dela é também algo direto no que a gente estava falando, do enfrentamento também à extrema-direita, da defesa da vida, que é quem mais morre, né? Negritude, mulheres, comunidade LGBTQIAPN+. Então, essa tarefa é coletiva. Compreender isso e abrir esses espaços é outra necessidade. Não é à toa que a maioria das parlamentares trans, elas estão onde? No PSOL. Por quê? Pela forma como a gente abre e traz esses espaços de uma forma coletiva. Para, de fato, uma figura, como a gente poderia imaginar alguns, né? Boulos vindo para o PSOL, vai tomar conta de tudo e vai ofuscar essa diversidade. Não foi o que aconteceu. Ao contrário, ele foi mais um, claro, de grande importância, de referência nacional, mas a somar com essas e com esses demais nessa luta tão importante. Inclusive, no último período, desde 2016 para cá, com a aproximação muito maior do Partido dos Trabalhadores por reconhecer quem são os nossos verdadeiros adversários. Então, acho que esse debate ele passa por aqui, por essa tarefa coletiva, por respeito à diversidade e por não querer um ofuscar o outro ou a outra. Realmente, o pessoal ele tem por característica já ser esse espaço para dar voz para campos minoritários da nossa sociedade, e aí já vislumbrando essa questão de ter hoje grandes nomes, como o próprio Guilherme Boulos, a Érica, e ser esse partido que muitas vezes marcha como uma voz única para um lado mais, podemos dizer assim, difícil de tratar, que o campo da esquerda entende como necessário, como as causas minoritárias e muito menos a pauta econômica. Já se discute no PSOL a possibilidade de uma candidatura majoritária à presidência da República em 26? Vamos lá. Primeiro, eu prefiro dizer que são maiorias, né? Se a gente olhar para a negritude, se a gente olhar para mulheres, essa é a ampla maioria da nossa sociedade. Depois, fazer uma autocrítica para dentro do PSOL, né? Nós ainda somos um partido muito mais forte no norte e no eixo sul e sudeste que em regiões como o centro e como o nordeste. E ainda tem vários outros estados no norte onde também carece dessa fortaleza. E um partido tem que ser nacional. E quando a gente fala desses nomes que você cita, a gente está trazendo uma figura do movimento sem teto. A gente está trazendo uma mulher negra, como a gente dizia antes. Essas pessoas são uma representação direta desse potencial econômico, dessa disputa econômica, de para quem nós queremos essa economia, de que prioridade nós queremos dar
no orçamento. Então, para o PSOL, quando a gente traz o nome socialista no nosso programa, em nosso nome diretamente, a gente está dizendo que a gente está se contrapondo ao modo de produção capitalista e que a gente precisa construir alternativas na economia que atenda a essa população, né? Então, colocar isso que é um aspecto importante. 2026, em termos de Brasil, ele tem algo no meio disso que é o que está perpassando a nossa conversa inteira, que é esse enfrentamento à extrema-direita, que, como você muito bem trouxe, não é só Brasil, né? É a América Latina, é o mundo inteiro, com suas características e suas especificidades. Se isso perdura para o próximo ano, e eu acredito que vai perdurar para o próximo ano, infelizmente, não vai ser com estalar de dedos que a gente vai conseguir mudar a nossa realidade, essa unidade com o Partido dos Trabalhadores é algo que deve permanecer. Claro, essa é uma avaliação minha para o momento que a gente está vivendo. Agora, daqui para lá, muita coisa vai ter que ser analisada. Quem vão ser os parceiros que vão estar na composição dessa chapa? Qual é o espaço que essa diversidade de partidos do nosso campo vai ter, não só no governo, mas nas disputas locais nos estados? Então, essas questões elas vão caminhar de forma conjunta. O pessoal tem total legitimidade para apresentar uma candidatura, mas se a eleição fosse hoje, eu diria que a gente deveria seguir esse processo que a gente vem construindo de unidade de um tempo para cá. E aí a gente do lado e já vindo para essa questão até que você falou de Nordeste, o pessoal ainda precisar se construir para chegar no patamar da região Sudeste, Norte. Aqui na Paraíba, quais são os rumos que o pessoal deve tomar em 26? Quais são as metas do pessoal para a Paraíba em 2026? Nós temos que reconhecer que aqui nós estamos um pouco atrás, inclusive, de alguns estados do Nordeste. Se a gente olha para Pernambuco, nós temos vereadores, nós temos deputado estadual. Quando vai aqui para o Rio Grande do Norte, na capital, também temos um parlamentar, que é uma mulher trans, inclusive, que é da mesma organização que eu faço parte do interior do PSOL, que é a Primavera Socialista, parlamentar na Bahia. Então, temos nesses outros estados, no Ceará, mas quando a gente vem para a Paraíba, a gente ainda não conseguiu eleger o nosso primeiro parlamentar. E penso que cabe a essa construção da esquerda como um todo aqui, dos formatos de aliança e de um espaço que tem em muitos momentos sido confundido quem são os nossos verdadeiros aliados e aliadas. Veja que nem o Lula está se posicionando muito sobre o que é a Paraíba. Quando a gente olha para os nomes que estão sendo apresentados enquanto pré-candidatura, não tem nenhum do campo da esquerda. Todos são da direita clássica. Todos são uma representação direta das oligarquias locais. Tá? Então, quando a gente percebe o grupo da Várzea, os Efraíns, o próprio Cícero, esses são os que sempre governaram e os que não tiveram como prioridade a população do nosso estado. Sequer o Partido dos Trabalhadores tem apresentado um nome. Ao contrário, esse silêncio tem dito da unidade com a representação do governo do estado, como a gente tem sentido aí nas palavras diretas do próprio presidente e de outros representantes do Partido dos Trabalhadores. Tem total legitimidade porque cada partido decide o seu rumo. Mas nesse formato, eu digo para você que a minha posição e a de boa parte do pessoal aqui na Paraíba é de que a gente apresente um nome para disputar o governo do estado. E, olha, nós não estamos reféns, nós temos alternativa. Não se enfrenta a direita e a extrema-direita alinhado com quem é representação direta desse projeto de morte. Tássio, você nos apresenta que esse projeto que está o projeto governista que hoje vem na Paraíba e que se apresenta como um projeto progressista, inclusive aliado do presidente Lula, mas no seu entender esse não é um projeto que estaria alinhado com os princípios da esquerda. O que então... Desculpa, eu não compreendi o começo da pergunta. Você nos argumenta que hoje o projeto governista que tem na Paraíba não seria um projeto tão progressista quanto ele mesmo se vende, que seria muito mais um projeto alinhado com ideais da direita. Não estou nem entrando nesse balanço específico antes. Quando eu me referi aqui, eu já estou lá no que você fala de 26. Quem são os nomes? Esses nomes são representações desse projeto? A gente está falando da mesma coisa? Né? Eu estou falando aqui dos nomes, que a gente vê os Ribeiro, o prefeito da capital, o Cícero, o Efraim... Todos membros de família tradicional. E o Queiroga como um nome direto do bolsonarismo. Né? Mesmo esses outros tendo caminhado em algum momento com essa política. Me referindo a 26, nenhum desses representa nada do projeto que a gente tem construído enquanto campo popular.
nem nacionalmente, junto com o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula, muito menos se a gente olha para o que é o PSOL. Então, a esquerda na Paraíba está subrepresentada, visto presença em casas legislativas e até do ponto de vista do executivo mesmo? Não tenho dúvida nenhuma disso. Se a gente olhar para o passado aqui na nossa capital, por exemplo, onde nós tínhamos menos vereadores na Casa Legislativa e tínhamos 3 representações do Partido dos Trabalhadores, quando a gente olha aqui na Assembleia, nós já tivemos mais números de deputados estaduais do Partido dos Trabalhadores. Quando a gente percebe isso, a gente vê essa queda. Se a gente for para o interior, essa história não é muito diferente. Então, quando você olha para uma chapa majoritária que está sendo construída, onde você não percebe nenhum nome desse campo, e aí não estou nem me referindo ao pessoal, porque esses aqui são vetos do pessoal, que a gente não se aliaria com eles de forma alguma. Mas o Partido dos Trabalhadores já esteve nessa composição em outras oportunidades, né? Já teve com o Maranhão, o PSB já teve com o Cássio. Então, em alguns momentos eles fizeram isso, estiveram na chapa majoritária como vice, como candidato ao governador, como candidato ao Senado, em uma chapa mais completa. Mas o que se desenha hoje? Não tem ninguém do Partido dos Trabalhadores, do PDT ou do PCdoB, que são partidos mais alinhados ao governo João, na composição dessa chapa majoritária, né? Se a gente está sentindo essa fragilidade do nosso campo, a gente está percebendo um encolhimento ainda maior desses grupos, desse campo, no nosso estado. Por isso, eu defendo que o pessoal tenha uma candidatura própria ao governo da Paraíba, preferencialmente com esses perfis que a gente vinha debatendo antes, para que a gente possa mostrar para a população, ou mesmo para os descontentes dentro dessas organizações, que nós temos uma alternativa e queremos nos tornar um partido maior do que nós somos hoje, inclusive com as portas abertas para que esses companheiros e companheiros possam vir ao pessoal construir esse projeto. Eu não estou dizendo aqui que necessariamente a candidatura ao governo do estado pelo pessoal seja alguém que já é filiado, por exemplo, que já é filiada, por exemplo. Pode ser alguma representação do movimento, algum descontente de outros partidos, companheiros e companheiras que queiram vir construir e debater isso com a nossa organização. Tássio, você falou sobre essa questão do encolhimento e justamente era isso que eu queria perguntar. Porque se aqueles que criticam a esquerda, aqueles que criticam a presença de tantos políticos de esquerda na história do Nordeste, também vem apontando e dizendo que, apesar das massivas votações que Lula ainda consegue apresentar na região Nordeste, a esquerda estaria minguando no Nordeste, e aí a gente pode até puxar mais especificamente para Paraíba. Seria realmente essa uma realidade? A esquerda ela estaria deixando de ter aqui onde nós residimos uma base? A esquerda ela já não estaria mais conseguindo se conectar com esse eleitor local? Eu acredito que sim, sendo bem direto. Mas vamos detalhar algumas outras coisas. O Lula é uma potência política e, para um senhor de 80 anos, uma força física tremenda. Ele sai de um país para o outro e já entra em uma caminhada e já vai para uma reunião no palácio e já vai dialogar com o parlamentar, com governadores e tal. Mas quer queira, quer não, é um senhor de 80 anos. A gente está, enquanto povo, eu não digo nem enquanto esquerda, enquanto campo popular, enquanto povo que de várias tendências ideológicas ou pensamentos de mundos mais diversos, olham para Lula. Olham para Lula. Se a gente for olhar para o lado humano, a gente está inclusive cobrando muito dele. Ele não vai ter a oportunidade, por exemplo, que teve Mujica. Mujica, quando foi procurado, ele fez, não, deu, não sou mais. Vou viver no meu sítio. Vou viver no meu sítio. Mas ele viveu no sítio dele, continuando os ensinamentos e fazendo política de uma outra forma. Porque às vezes a gente acha que para ser um ativista, um militante, tem que ser prefeito, tem que ser governador, presidente, tem que estar diretamente na direção de partido. Não. Tem várias formas. Cada frasezinha curta que ele soltava numa entrevista é de um ensinamento tremendo. Até no final, quando ele disse, parem de me perguntar sobre a política, que eu quero viver meus últimos dias com tranquilidade. Isso é ou não é um ensinamento humano para a sociedade? Para quem pensa a política como esse fight todo dia, como essa briga diária que a gente vê. Então, vamos lá. Ninguém quer perder Lula, né? Justamente. Meu avô faleceu faltava menos de um mês para completar 101 anos, e eu ainda queria ele mais e mais perto de mim, que é uma figura que eu amei e amo muito. Mas o Lula também vai ter um momento que ele não vai estar mais entre nós. O que vai ser desse campo sem essa representação?
existe uma unidade dentro do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, do PCdoB, do PDT, do PSB, para construir um nome unitário para enfrentar esse momento político? Vai começar uma guerra de cotovelada para ver quem ocupa esse espaço? Lula, por ser essa referência, vai conseguir chegar e dizer é fulano, é fulana? Então, tem muitas reflexões para a gente fazer sobre isso. E esse aspecto que você traz do que tem acontecido no Nordeste é reflexo do que tem acontecido no país inteiro, né? Por conta de como a gente está enfrentando. Isso seria até um pouco de um reflexo da nossa cultura coronelística, daquelas figuras de liderança que sempre se mantiveram no poder através de suas famílias, através deles próprios até o final de sua vida. O brasileiro ele não sabe se desconectar muito bem de suas figuras de poder. Eu não tenho certeza disso. Sabe por quê? Eu lembro quando eu estava na presidência do Conselho Regional de Serviço Social, inclusive eu aproveitar para mandar o meu abraço aqui para os meus colegas assistentes sociais. Ontem, dia 15, foi o dia que comemora a nossa profissão. E eu dizia, não, vai você, vamos construir. Tá? Até que uma chegou para mim e fez, não, Tássio, não, porque o pessoal quer você, quer o presidente, né? E eu fui vendo que em alguns momentos, de fato, isso tinha um peso. Tinha uma diferença na hora de você falar com um gestor, na hora de você falar com um colega, com um chefe. Então, aquilo pesava. Então, não sei se vem necessariamente do coronelismo. Isso vem de muito tempo, né? Se a gente for olhar diante desse processo político que a gente vive, dessa democracia que a gente conhece, as lideranças já era algo que existia. As referências que surgem desses momentos históricos mais precisamente, né? Às vezes a gente, por mais que queira contribuir, que queira ajudar, tem uma pessoa que, aqui mesmo no WSCom, uma pessoa que tem mais experiência de coordenar, outro que escreve melhor, outro que corrige melhor o que foi produzido, alguém que com a câmera consegue dizer o que às vezes um texto não diz. Então são características em uma profissão que eu penso que também acontece na política. Eu mesmo, até antes de 2014, eu sempre fui de bastidor, desde o movimento estudantil até o PSOL, que eu sou fundador, desde a coleta de assinaturas do Partido Socialismo e Liberdade, e aqui eu acabei virando candidato, é porque de repente começou assim, ó, você tá no conselho, vai tu. O partido ainda era muito pequeno, estava em 5 cidades, não tinha nem recurso financeiro de fundo partidário por questões organizacionais e fragilidade administrativa que a gente tinha. Eu fui vender CD com minhas poesias, que eu fui gravar no Pindorama, um estúdio de um amigo nosso, Tatá, e fui vender para amigo, vender em sindicato, poesia, fui ali catar para fazer panfleto, para conseguir minimamente algum recurso e contribuições de um ou outro militante. Então, eu penso que por mais que o coronelismo ele tenha um peso muito grande, ele tem um peso maior na máquina, ele tem um peso maior no medo, ele tem um peso maior na forma de gerir para os seus próprios interesses, e isso acaba canalizando esse aspecto que você está dizendo. No caso dessas referências, eu acho que tem pessoas que são líderes mesmo, de fato, que representam um campo político que vai se construindo ao longo da história ou em momentos históricos importantes. O Lindbergh Farias mesmo, paraibano, ele vem de onde? Ele vem de um momento intenso de Fora Collor com o presidente da UNE. Será que se não tivesse tido aquele momento em 92, ele seria a figura nacional importante que é? Né? Seria justo dizer que é por conta dessa política coronelista? Eu acho que são coisas importantes da gente dar uma separada na nossa análise. Você falou que é importante para o pessoal aqui da Paraíba ter uma candidatura ao governo do estado em 26. Pode ser Tássio Teixeira esse candidato ao governo em 26? Eu penso que é importante para a esquerda, para o campo popular, para a Paraíba, não é nem para o pessoal em si, sabe? O pessoal ele teria várias formas de se reconstruir. Ele poderia dizer, vamos aqui para o Senado, potencializar um nome, canalizar mais votos, que a disputa é mais pulverizada, vamos canalizar todos os nossos nomes para deputado federal por conta da cláusula de barreira e os recursos que são maiores do que para outra. Para a gente se constituir, teriam várias formas aí. Eu penso que essa candidatura do PSOL é a única que está surgindo como uma possibilidade concreta de mostrar uma alternativa e construir essa ferramenta partidária, não PSOL por PSOL, mas enquanto campo e a fragilidade que a gente tem no nosso estado. Sobre Tássio Teixeira, eu diria que não. Né? O momento pessoal e político que eu tenho vivido e a referência que a gente está, eu penso que é o momento exatamente da gente trazer esses companheiros e companheiras para estar ocupando esse espaço. Uma
possibilidade de ser meu nome, seria muito utíssimo, o último caso assim, a gente entender que seria extremamente necessário. Mas pessoalmente falando, não é o meu objetivo, não é a minha intenção, e entendo também que não é o melhor para o pessoal e para esse momento político que a gente está vivendo, né? Então temos muitas coisas ainda para construir nessa caminhada política. A gente começava aqui, antes de começar, na verdade, você perguntava sobre o meu lugar no PSOL, né? Eu tenho me afastado da direção partidária, já tem 2 gestões que eu não estou na presidência do partido. Depois que eu saí, teve a Adjane, teve o Celso, agora está o Vitor Hugo. E voltar para a presidência, ou ficar no executivo, ou ocupar esses cargos, eu penso que mais dificultaria as pessoas a entender esse projeto coletivo, esse processo de ampliação. O que eu gostaria muito hoje, de ocupar o parlamento, mas mesmo isso vai depender muito de como a gente construa isso dentro do PSOL, dentro da federação PSOL Rede. A gente precisa ampliar essa discussão dentro da sociedade, para além dos nossos partidos. Penso que inclusive em algumas decisões políticas nossas. Iniciando essa discussão da reconstrução da esquerda que você já julga tão necessária. Faz tempo. Se você olha para o PSOL em 2016, tinha alguns companheiros e companheiras que ainda não tinham percebido a necessidade de enfrentar o golpe. Falavam de impeachment, associavam o que era ao que tinha sido o mensalão, uma política extremamente equivocada. E a gente começou a disputa interna associada a esse debate público e viemos todos e todas juntos para enfrentar aquele golpe e a partir dali ter essa unidade, né? Essa abertura para a diversidade, tudo isso representa o que nós de fato queremos construir. Então tem muita coisa para acontecer, né? Agora vocês viram nos portais aí o convite de Lula para bolos com o povo verde. Como seria essa relação com o PSOL? Como seria essa discussão? É verdade os boatos que saem na Folha de São Paulo de que se ele fosse, ele não seria candidato a deputado federal? Isso é bom para a Câmara? Isso é bom para o PSOL? Isso é bom para o Brasil? Que espaço ele ocuparia? Potencializaria ou fragilizaria a disputa para a Prefeitura de São Paulo daqui a 2 anos e um pouco? Então, tudo isso diz muito. Hoje, falando de 2016, falando de extrema-direita, hoje as pessoas veem muito mais o PT e o PSOL como partidos próximos, mesmo que tenham diferenças tremendas, mas a grande massa olha isso como partidos muito próximos. Não estou falando aqui da intelectualidade, do jornalista, de quem conhece mais de perto e percebe essa diferença, tá? Falando de uma forma geral. Partidos muito próximos, que não teria dificuldade de compreender Tássio sair de um canto e para o outro, Boulos sair de um canto e para o outro. Se olhasse isso antes de 2016, onde o pessoal tinha uma postura mais ofensiva, mais direta na oposição, na construção dos atos de 2013 e tudo, e alguém fizesse um movimento desse, a gente poderia dizer que era um suicídio político, né? Então, isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom para enfrentar a extrema-direita, isso é bom para potencializar esse campo, mas isso é ruim para a gente potencializar e construir essa novidade, essa alternativa, esse programa diferenciado que o pessoal tem apresentado e construído ao longo da história. Então, o que aconteceu com a conjuntura do nosso país, na minha análise, ela deu uma freada nesse processo de ampliação e de projeção do PSOL enquanto alternativa à esquerda socialista no nosso Brasil.